Boa tarde, meus queridos alunos que vão fazer as minhas avaliações amanhã do nono ano. O polêmico capítulo 8, que fala sobre os países, política e sociedade da América Latina do século XX. Bom, conforme a revisão que eu fiz há poucos instantes, não é um assunto fácil, é um assunto complexo, né? E ele tem esse movimento todo que aconteceu na América Latina do século XX, ele começa a surgir, logicamente, tirando, né, todo o retrospecto histórico do século XIX da América Latina, pelo qual os países passaram por suas emancipações, com a exceção do Brasil, porque o Brasil foi um país bom, virou, continuou o seu processo colonizatório, no meu entendimento, né, com a manutenção do sistema monárquico. Os demais países da América Latina se transformaram em repúblicas, né? O México teve até uma tentativa de monarquia, mas não deu certo. Então as repúblicas que se instalaram na América Latina foram repúblicas que caíram nas mãos, evidentemente, das elites agrárias da América Espanhola, né, que agora já independentes, ficaram meio que sem ter as suas, como o vínculo dependente foi cortado, os países da América Latina meio que não se uniram, então continuaram capengando até o século XX. O século XX vieram logo no início do século XX, vieram logo duas vamos dizer, tragédias para os países da América Latina que estavam ainda tentando se organizar internamente, socialmente, politicamente, economicamente. Lembrando que esses países da América Latina não eram industrializados. Portanto, a dependência econômica com os países industrializados era maior ainda, porque dependiam do consumo dos produtos e mantinham-se dependentes porque tinham que exportar matéria-prima, né? E essa foi a estratégia das potências industriais do século XX. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial, depois veio o craque da Bolsa de Nova York e aquilo que era ruim ficou pior, porque acabaram caindo, né, no ostracismo que foi a Guerra Fria, né? Ou vai para um lado explorador ou cai no lado dominador. Não tinha muita escolha para os países da América Latina. E não vem com essa história de que o comunismo é melhor do que o capitalismo é melhor que o comunismo, porque no final das contas nós continuamos na mesma situação caótica, né, imposta aí por essas potências. O fato da América Latina estar em crise, ela passou por quatro, né, pontos importantes a serem analisados. O primeiro foi o movimento nacional populista, que foi um movimento estratégico e, ao mesmo tempo, foi um fenômeno também, o populismo e o nacionalismo. No caso do populismo, a aproximação, a estratégia dos políticos de ganharem apoio das massas populares e, para isso, adotava medidas populistas, como, por exemplo, as medidas trabalhistas, né, que eram medidas populistas. O caso de Vargas no Brasil, por exemplo, criando o voto feminino, a Constituição 34, mesmo não sendo aproveitada naquele momento, mas eram medidas populistas. Na Argentina, as leis trabalhistas de Perón, Cárdenas no México, a estatização, a nacionalização e também a estatização, Vargas com a nacionalização da construção da Companhia Siderúrgica Nacional e mais tarde da Vale do Rio Doce também. E no caso de Perón, né, o peronismo, o varguismo no Brasil, o peronismo na Argentina, né, e o movimento de Emiliano Zapata também no México, que não deixou de ser um movimento também populista, que defendia os interesses dos agricultores, né, camponeses. Né? Então, a América, esse movimento populista e nacionalização, ela começa no Brasil na década de 30 e na América Latina também na década de 30, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, esse movimento tendeu a se fortalecer, porém, levantou as suspeitas, né, principalmente dos Estados Unidos, do qual esses países nacionais populistas estavam se aproximando da zona subversiva. Quer dizer isso? Isso quer dizer que esses países eles adotaram medidas nacionais populistas, porém, como o mundo já após a Segunda Guerra Mundial vivia no ostracismo, como eu falei, da Guerra Fria, muitos países acabaram se aproximando realmente do bloco socialista. A CIA, investigando aqui vários países, conseguiu detectar isso. E aí veio uma nova onda de características do século XX para esses países latino-americanos, que foi o militarismo. Todos os países ou quase todos os países da América Latina passaram por golpes militares. Né? Golpes militares coordenados, né, pelas elites dependentes e vinculadas ao capital estrangeiro, das multinacionais,
e também influenciadas pelo militarismo e pelo golpismo norte-americano, que, na verdade, ele incentivou esses movimentos militaristas em todos os países, principalmente da América do Sul, para evitar a aproximação com os países do bloco socialista, aqueles que sobreviveram, o caso de Cuba, também militarista, né, com o nosso glorioso Fidel Castro. Eu não vou abordar aqui se deu certo o plano A ou o plano B, porque, na verdade, os dois planos de militarização aqui da América Latina acabaram prejudicando demais o processo democrático desses países. No caso, por exemplo, do Brasil, que viveu no regime militar após a onda populista, que acabou em 1985. Aliás, todos os movimentos militares, todos esses governos militares acabaram se dissolvendo por episódios mais ou menos parecidos na década de 80. No Brasil, veio aí a onda da direta já, que também não resolveu nada. Na Argentina, o fato da Guerra das Malvinas e a Argentina ter perdido para a Inglaterra a Guerra das Malvinas foi o ponto final do militarismo na Argentina. No caso do Chile, o golpe militar que levou ao chão o governo, eu posso dizer sim, com toda certeza, o movimento socialista do presidente Salvador Allende, cujo governo começou também com medidas nacionalistas, de estatização também, não só nacionalização, como também estatização, e levou depois à deposição do governo de Salvador Allende, eleito presidente em 1970, Em 73 o governo dele cai, o palácio presidencial é bombardeado, E o que nós vamos observar no Chile é um endurecimento, o controle político-social do Chile, econômico também, nas mãos dos militares. Ou seja, foi uma estragadeira na América Latina. E para combater esses movimentos militares, esses governos militares, principalmente porque a força e a influência norte-americana era muito presente nesses países que foram submetidos a regimes militares, portanto, nós temos aí a presença das guerrilhas, que foi já aí, no caso, uma terceira onda paralela ao militarismo. Vou repetir, o primeiro o nacionalismo e o populismo, o segundo o militarismo e o terceiro, paralelo ao militarismo, vieram as guerrilhas. Os dois exemplos que nós temos aqui nesse capítulo 8 foi o Sendero Luminoso, que surgiu no Peru, e também as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que também tinham apoio do narcotráfico. Então, até aí é o assunto que nós vamos abordar na prova, Essa é apenas umas dicas pontuais do que vai cair, Principalmente a preocupação é vocês darem uma estudada sempre na questão do nacionalismo e do populismo, pois as características do nacionalismo e do populismo são bem particulares de país para país. Logicamente, que a gente não vai dizer aqui que o nacionalismo e o populismo foi igual exatamente em todos os países latino-americanos. Porém, nós temos a certeza de que ocorreram em todos os países, cada um adotando suas medidas que são particulares da realidade de cada governo populista. No caso do Brasil, nós temos o varguismo, que foi iniciado em 1930, assim como também o peronismo, que foi o populismo, que foi iniciado em 1930 também, lá na Argentina. E o que eu posso também complementar com o varguismo no Brasil é que todos eles, populistas aqui do Brasil, foram iniciados com Vargas. Nós temos Vargas, nós temos aí o próprio Eurico Gaspar Dutra, nós temos aí o Juscelino Kubitschek, nós temos o Jânio Quadros e também temos o João Goulart, que foi o último governo populista, assim dito como populista, mas que já se aproximava também das ideias socialistas quando sofreu o golpe militar em 1964. No caso do Brasil, Vargas adotou diversas medidas populistas e também nacionalistas. Não chegou a estatizar, como foi o caso da Argentina, lá com Cárdenas, que estatizou a empresa que era o Pemex, a Pemex, Petróleo Mexicano, que era de iniciativa privada, capital estrangeiro, que foi estatizada também. Então, há uma diferença entre nacionalizar e estatizar. Nacionalizar é você criar empresas nacionais, como foi o caso que Vargas fez com a Companhia Siderúrgica Nacional. E o caso de estatizar é quando a empresa estrangeira, ou seja, é uma multinacional que está
né, no país, a serviço dentro do país do capital estrangeiro, e o governo simplesmente bloqueia e toma para ela como se a empresa fosse do Estado. Então isso é estatizar. Nesse caso específico, ela se torna, assim, estatização de empresas. Portanto, minha gente, os governos, a política e a sociedade na América Latina foi, como vocês podem observar, tiveram períodos de muita instabilidade, principalmente pelos interesses da Guerra Fria e também pelos interesses das elites que atuavam dentro de cada país, né? Onde a bipolaridade da tensa Guerra Fria, né, após a Segunda Guerra Mundial, tornou os países da América Latina muito vulneráveis a qualquer tipo de interesses estrangeiros e acabou com sucessivos períodos de grandes tensões e instabilidades políticas sociais. Aqui no Brasil, o militarismo, além de levar muita gente presa e também muita gente que sumiu, né, não foi um movimento que, no meu entendimento, foi coerente, né, com aquilo que poderia ser melhor para o Brasil, né? Enfim, nós passamos agora pelo capítulo 8 e essa é uma rápida revisão da revisão que eu já fiz anteriormente, né? Agora há poucos instantes terminou a aula, mas que podem servir para vocês aí como um alento aí para dar uma estudadinha para a prova de amanhã. Fiquem com Deus. Boa tarde.